Olá, seja bem-vindo à minha palestra, caro investidor ou futuro investidor. Hoje eu vou falar sobre o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E esse investimento, meu amigo, é em você mesmo. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Meu nome é Flávio Lemos, sou diretor da Trader Brasil Escola de Investidores. Atenção, preparar, vamos lá. Ao longo do meu trabalho, com clientes de planejamento financeiro, de investimentos, etc. Ao longo dos anos, da observação de muitos amigos e colegas, testemunhei várias pessoas muito bem-sucedidas que conseguem trabalhar para alguém. Então, não quero deixá-lo com a impressão de que o sucesso financeiro equivale ao início ou investimento em um outro negócio. O melhor investimento que você pode fazer na vida é em você mesmo. O retorno sobre o investimento na carreira e o fato de melhorar a si mesmo é astronomicamente maior do que qualquer outra aplicação financeira que você possa fazer. Além de proteger-se do desemprego e usufruir do crescimento pessoal e do sucesso profissional, aumentam também as oportunidades de trabalho e o seu poder pessoal, pois a simpatia que advém do sucesso só atrai mais possibilidades de fazer amigos, fechar negócios e trabalhar com mais satisfação. Então, o que eu posso dizer a vocês é valorizar a si mesmo. Imagina a seguinte situação: elabore 2 balanços. Tá? No primeiro, você lista os seus ativos, que são seus bens ou direitos, né? Que você tem, dinheiro no banco, seu carro, todos os seus ativos. E seus passivos financeiros, as suas dívidas e o seu patrimônio. Nesse segundo balanço, você vai listar as suas habilidades, as suas ideias, conhecimentos, habilidades, redes de contatos pessoais, paixão e capacidade de fazer as coisas acontecerem. Recentemente eu vi um filme chamado O Segredo dos Teus Olhos, que é um filme argentino, que diz que o ser humano nunca muda de paixão. Exatamente por isso que a gente tem que saber o que a gente gosta. Nessa segunda lista, nesse segundo balanço, invista nela. É ela que vai aumentar o seu patrimônio pessoal e é assim que você vai aumentar os ativos da sua primeira lista. É o que eu chamo de você mesmo limitada. Se você é o seu chefe, ou seja, é o dono de você mesmo limitada, é obviamente você que tem nas mãos a direção de sua carreira. Então o seu trabalho deve ser direcionado para garantir que você não perca de vista os seus próprios interesses e as oportunidades de sua área. O seu trabalho é voltado para alimentar o seu crescimento e a sua prosperidade. No teto da Capela Sistina, no Vaticano, na Itália, Michelangelo pintou vários afrescos. Um deles é a criação do Sol e da Lua que a gente está vendo aqui. Mas se a gente pudesse dizer, em termos de finanças, o que Michelangelo quis dizer, a gente poderia botar assim: não gastarás mais do que ganhe. Isso é óbvio, mas nem sempre é tão óbvio assim, gente. Existem dívidas tóxicas e existem dívidas boas. Existem dívidas que são interessantes, se você não tiver recursos próprios, utilizá-las. Uma dívida interessante de você pensar em ter, se você não tem recursos próprios, é a de você investir em você mesmo, na sua própria educação, por exemplo, com um curso superior. O FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Então, esse é um tipo de dívida interessante, até porque as taxas são bem baixas e menor do que qualquer outro tipo de empréstimo que você possa obter. Investir em você mesmo é sempre o melhor investimento.
De qualquer forma, vamos falar sobre alguns mitos antes de a gente chegar no investimento em si próprio. Mito número 1 sobre investimento: caderneta de poupança não tem risco. Isso é mito? Óbvio que é. A caderneta de poupança é o investimento mais popular do Brasil e, para deleite dos bancos, que as pessoas mais se utilizam. Qual é o ponto? Qual é a questão chave da caderneta de poupança? A caderneta de poupança serve para os bancos captarem e emprestarem para a gente mesmo uma taxa muito mais alta. Ela tem risco? Sim, ela possui o mesmo risco, por exemplo, de aplicar num CDB ou numa LCI. A poupança é o investimento mais exposto a meias-verdades do mercado, pois passa a imagem de ser o investimento mais seguro do mercado, sendo que o CDB e a LCI, por exemplo, dispõem das mesmas garantias que a da poupança. E quais são? Que a quebra de um banco, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, garante até R$250 mil por CPF. No atual cenário de juros altos, existem vários investimentos melhores que a poupança e o mesmo risco. Isso, portanto, a poupança é um investimento seguro em relação a quê? É isso que a gente tem que se perguntar. Depende do que a gente quer de risco. Existem investimentos com o mesmo risco que a poupança e que remuneram bem mais. Por que eu deveria trocar a poupança por outro investimento? Porque aplicar na poupança só é melhor do que guardar o dinheiro no colchão. Então verifique e estude, se informe, se eduque, pois há outras aplicações de renda fixa mais rentáveis e com níveis de segurança equivalentes. Mito número 2. Títulos públicos são para grandes investidores. O histórico de instabilidade macroeconômica no Brasil concentrou a poupança privada no segmento de renda fixa nas últimas décadas. As incertezas relacionadas à trajetória das principais variáveis, como câmbio, inflação e resultados fiscais do governo, contribuíram para a manutenção das taxas de juros domésticas em patamares elevados e atraindo os recursos dos investidores, geralmente a prazo extremamente curtos. No entanto, a consolidação de um cenário estável nos últimos anos, com redução dos riscos para a economia, alterou o padrão de financiamento com os títulos públicos. O Tesouro Nacional vem alongando os prazos e mudando o perfil do conjunto dos títulos de sua responsabilidade. No mesmo sentido, com a perspectiva de estabilidade das taxas de juros, os investidores mudam sua percepção de risco, ou seja, consideram expor seus investimentos em renda fixa a prazos mais alongados e a diferentes tipos de remuneração, visando oferir maiores ganhos. Da mesma forma, em épocas de crise, os investidores tendem a ficar mais criteriosos, com maior aversão ao risco, mesmo que a decisão represente ganhos menores. Essa escolha representa um conceito básico em finanças, a famosa relação risco versus retorno. Alguns títulos públicos negociados no Tesouro Direto que qualquer um de nós pode comprar. Qualquer um mesmo. Tem aplicações abaixo de R$100 aqui. Tá? A letra do Tesouro Nacional, a LTN, é um título pré-fixado que se usa normalmente em cenário de queda de juros, que não é o atual. A LFT, a letra financeira do Tesouro, é mais utilizada em cenário de alta de juros ou até mesmo de estabilidade de juros, né? É o título que os fundos de DI dos bancos compram. Através do Tesouro Direto nós podemos comprar e pagar uma taxa muito mais baixa de administração do que se aplicar em algum banco. A NTNB é um tipo de título interessante porque você se protege da inflação no longo prazo. Então você defende o seu poder de compra no longo prazo. Tá? Porque você vai receber, além da inflação, você vai receber uma taxa de juros pactuada no momento da compra. Por exemplo, você pode comprar um título com remuneração para 2019, com vencimento em 2019, pagando em torno de 6% mais a inflação do período. Então, por exemplo, se eu tivesse comprado esse título alguns anos atrás, ele estaria me pagando
Por exemplo, 6 mais a taxa desse ano foi 6,5 de IPCA, né? 6,5 de taxa de inflação, eu estaria ganhando 12,5. Então, através desse título, você se protege no longo prazo da perda de poder de compra. É um título interessante para se pensar em ter. Mito número 3. É cedo para pensar em aposentadoria. Bem, a sua independência financeira, quanto antes, melhor, não? Devemos estar cientes de nossas responsabilidades hoje para não depararmos com um destino que não desejamos no amanhã. O planejamento financeiro não visa apenas o sucesso financeiro, mas traz relevância para o sucesso pessoal e profissional. Que esse é o ponto da nossa palestra aqui hoje. O ciclo das receitas. De forma geral, a partir do momento onde as pessoas deixam de depender de seus pais, ou seja, atingem um grau de independência financeira, as receitas de trabalho são as mais importantes. O raciocínio é simples. Você ainda não conseguiu construir um patrimônio que gere renda. Vejamos o gráfico. A juventude, que eu diria até os 30 anos, é uma época para acúmulo de riqueza. A liquidez máxima até ter reserva de risco maior. Então você está definindo suas metas, acumulando reserva, começando sua vida profissional, que eu digo, né? A partir dos 40, você já acumulou alguma coisa, se Deus quiser, e você está na hora de se proteger, né? E acumular mais, óbvio, né? E a decisão varia com o seu perfil e as suas metas de investimento. Na meia-idade, a partir dos 50 e poucos anos, você vai ter que reduzir o risco das suas aplicações em prol da sua vida mais tranquila lá na frente, aonde na aposentadoria você vai ter que ter proteção do seu patrimônio e usufruto, além de baixo risco. Então, tornar-se um milionário é possível. Basta planejar e ser disciplinado. Então, se você tem um objetivo de ganhar R$1 milhão, sua idade atual é de 21 anos, digamos uma rentabilidade de 1% ao mês, se você possuir um investimento inicial com aplicação de R$700 e esse investimento inicial de 35 mil, você deveria mais ou menos 19 anos. Então, quando você tivesse 40 anos de idade, você já teria o seu R$1 milhão. Lembrando aqui, se você faz um investimento inicial de 35 mil com aplicações mensais de R$700. Vou fazer outra simulação. Se você tivesse uma rentabilidade mensal de 1,4% ao mês, você ficaria milionário muito rápido. Em 13 anos, ou seja, aos 34 anos de idade, você já seria milionário. Difícil é você ter essa rentabilidade tão consistente num prazo razoavelmente longo. Então, se você tiver melhorar ainda mais essa rentabilidade, 1,6, com aplicação de R$1.000, investimento de R$100 mil, você vai acelerar mais ainda. Em 10 anos você teria o seu R$1 milhão. Ou seja, quando você tivesse 31 anos. O alcance do sucesso pessoal é importantíssimo. Então, a boa gestão da sua carreira e de suas finanças é um processo coerente para atingir suas metas e sonhos. Mas você vai ter que ser flexível. Essa questão vai ser sine qua non, importantíssimo. Uma pessoa de sucesso alcança o topo pela quantidade de obstáculos que ela supera e na quantidade de problemas que ela resolve. Lembre que não existe quem não tem problema. Todo mundo tem problema, mas a gente não vive de problema, a gente vive de solução. Dentro deste mesmo mito, você pode dizer, mas eu não ganho o suficiente para poupar. É normal, óbvio. Com 20 anos, se você não trabalha, faz apenas um estágio, dificilmente você vai sobrar alguma coisa para você poupar. Mas nunca é tarde para começar. Além do mais, você tem sempre o direito de fazer escolhas. Em vez de tomar aquela cerveja e a boate, você pode ir juntando sempre mais um pouquinho. Só para mostrar isso, a gente pode ver nesse gráfico aqui que, dependendo de quanto
você poupa ao mês, e quanto mais rápido você começar, mais rápido você chega lá. Então, a quantidade de dinheiro que você precisa poupar, quanto mais rápido você começar, você vai precisar de menos dinheiro ao longo do tempo. Se você deixar para acumular poupar mais tarde, você vai precisar cada vez mais do início, né, para poder chegar no seu R$ 1 milhão ou 10 milhões de reais. Aqui a gente não está falando de limite. R$ 1 milhão pode ser bom para você ou pouco. Então, cada um tem o seu sonho e a sua meta. Se você quiser, por exemplo, calcular o seu milhão por aplicação, você já tem uma poupança de 10 mil, tempo de poupança 360 meses, uma rentabilidade de em torno de 0,8, uma inflação de 0,5% ao mês, em média, imposto de renda de 15%, a gente está falando de um prazo maior que 2 anos. Então você vai ter uma taxa real aí quase 0,18, e você vai ter que fazer uma aplicação mensal aí de 1.940, mais ou menos, reais por mês, ou seja, aumentou bem mais. Também aqui a gente diminuiu a taxa mensal da aplicação. Se você começar com 300 mil, poupando R$ 1.000, você vai demorar, por exemplo, 17 anos com a mesma rentabilidade da aplicação. Tá? Então, aqui a gente está fazendo algumas simulações só para você entender um pouco mais o que eu estou querendo dizer. A questão é, comece o quanto antes e quanto você puder. Outro mito: não vale a pena mudar de investimento por apenas 0,1% ao mês. Será? É de grão em grão que a galinha enche o papo. Então aqui vamos fazer uma simulação. Se a gente tivesse R$ 50 mil aplicados durante 20 anos, há uma taxa de 0,8%, 0,9%, 1% e 1,1%. Repara a diferença. Em 0,8% eu teria mais ou menos 338 mil em 20 anos. Com 0,9% eu teria 429 mil, que dá uma diferença de quase R$ 90 mil. Se fosse 1%, mais 0,1%, eu teria aqui mais 115 mil mais ou menos. E com 0,1 a mais eu teria mais quase 150 mil reais. Então, acreditem no poder dos juros. Juros sobre juros é a matemática trabalhando para você. E isso implica em várias coisas. Por exemplo, a Selic caindo de 1995 a 2005 impactou diretamente nas empresas. Repara que o Bovespa subiu bastante nessa época que a Selic caiu tanto. Taxas de 3,5 ao mês passaram a ser 1,5 ao mês, agora muito menos. Isso é importantíssimo. Os efeitos da macroeconomia nos nossos investimentos. O governo manipula, né, inflação e juros. Na verdade, ele está manipulando indiretamente nós mesmos. Quando ele aumenta a inflação, faz a gente trabalhar mais para comprar a mesma coisa, né? Ao contrário, quando a inflação está mais baixa, nós vamos investir mais. Quando aumenta os juros, a gente vai gastar mais se endividando e poupando menos. Então, lembra desse desenho quando a gente estiver se endividando, comprando uma coisa de consumo que você pode adiar, tentando comprar à vista. Mais um mito sobre investimentos. Aqui é o poder da matemática financeira. Se você não sabe matemática financeira, comece por aqui, que aqui vai ser um ótimo começo. Quanto dá 10 mil aplicados a 30% ao ano durante 30 anos? Né? Você sabe fazer essa conta? Essa conta é uma conta básica de matemática financeira que é simples. 10 mil vezes 1 mais 0,3, fecha parênteses, elevado a 30. Para fazer isso na HP, você vai colocar 10 mil, apertar o PV de Present Value, o N vai ser 30, o ponto 3 vai ser o I, depois você vai apertar o FV. E você vai ter como resultado, ou seja, seus 10 mil aplicados a 30% ao ano,
em 30 anos vai dar a bagatela de 26.199.956 reais e uns quebrados. O que eu quero dizer com isso? Que vocês sabem fazer conta? Não, não é isso. A questão aqui é outra. Nossos amigos Warren Buffett e George Soros. Warren Buffett, um americano nascido na década de 30, fez uma fortuna de mais ou menos 50 bilhões de dólares com a sua empresa chamada Berkshire Hathaway. E desde que ele começou a gerir fundos em 1956 e nos últimos 45 anos, ele conseguiu uma rentabilidade média de 33% ao ano, com a grande particularidade de ter sofrido perdas em apenas 2 desses anos. Em 2001, a perda dele foi de 6,2%. Em 2008, o fundo dele perdeu 9,6%. O S&P 500 teve perdas em 15 anos no mesmo período. Ele teve 2 perdas. O George Soros é um pouco mais modesto. Ele é um húngaro que nasceu no mesmo ano que o Buffett e tem uma fortuna um pouquinho menor, de 13 bilhões de dólares, com os seus fundos Quantum. Ele quebrou o Banco da Inglaterra quando apostou na desvalorização da Libra em 92 e conseguiu a proeza de ter um retorno de 28,6% ao ano nos últimos 33 anos. Desde 69, quando começou a operar nos mercados de moedas e futuros, tem tido rentabilidades negativas em apenas 4 anos desses 33, enquanto o S&P foi negativo em 10 anos no mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente está falando de 30% ao ano, 30% ao ano equivale a 2,2% ao mês. Então eu vejo alunos e vejo clientes querendo ganhar 10% ao mês, 20% ao mês. 20% ao mês a gente está chamando o Warren Buffett de coitadinho. Não é plausível. É muito difícil ganhar 20% ao mês. Você pode em uma operação ganhar 20%, 30% numa operação, mas dificilmente você vai conseguir ter a consistência de ganhar 20% ao mês durante tanto tempo. Obviamente, tem períodos que você vai conseguir, mas o difícil é o não perder. Então a gente tem que ter sempre o pé no chão de tentar buscar essa rentabilidade média de 2% ao longo da nossa vida, o que vai tornar você milionário. Lembra que 30% ao ano equivale a 2,2% ao mês. Em 30 anos você vai ter mais de 20 milhões se você começar com 10 mil reais. Então lembra, a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Bem, e se você quiser aprender mais sobre como investir, sobre como aplicar melhor, sobre como ser um profissional no mercado financeiro, o que você deve fazer? O Henry Ford foi um ícone da Revolução Industrial no século XX. Ele agregou valor com a linha de montagem, fazendo aquela questão dos processos e uma visão sobre o mercado impressionante para os modelos da época. Uma das frases célebres de Henry Ford foi: os patos põem os seus ovos em silêncio. As galinhas, pelo contrário, gritam como loucas. Qual é o resultado? Todo mundo come ovos de galinha. Pensa nisso. Bem, nós vivemos a era do conhecimento. Não é à toa que a internet popularizou o conhecimento de tal forma, nem sempre da melhor forma, mas de qualquer forma popularizou. Tem gente que vê bula de remédio na internet e acha que é médico. Bem, para acompanhar este novo mundo, onde os serviços e a criatividade dão um tom, o capital físico, que era a variável chave do crescimento econômico, perde lugar para o capital humano. O capital humano é representado pelas capacitações adquiridas através da educação e do desenvolvimento contínuo a fim de desenvolver seu trabalho com competência. Quando achamos que sabemos tudo e não temos mais nada para aprender, ficamos estagnados e fracassamos. A humildade é um aspecto essencial desta busca. Muitas pessoas
têm medo de se exporem e admitirem que não dominam um determinado assunto. Não existe forma melhor para adquirir novos conhecimentos do que a troca de informações e experiências em uma conversa desarmada. Steve Jobs, num célebre discurso na Universidade de Stanford, alguns anos antes de falecer, falou para os formandos: na vida, você tem que confiar em algo. Sua coragem, seu destino, karma, qualquer coisa. Você não pode conectar os pontos olhando adiante. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que acreditar que os pontos de algum jeito vão se conectar no futuro. Acreditar nisto é fundamental, porque vai lhe dar confiança para seguir seu coração, mesmo que lhe leve para um caminho diferente do previsto. E isso fará toda a diferença. A questão é que ele largou a faculdade nos primeiros 6 meses e ficou milionário. Bilionário. Bem, Flávio, eu não sou Steve Jobs, o que eu faço? Hello, McFly, não sei se vocês já viram esse filme, não sei se vocês tinham idade. Esse filme, essa foto é do filme De Volta para o Futuro. E o McFly era o pai do mocinho do filme. E o outro era bem sucedido e ele voltou várias vezes no futuro até transformar o pai dele em bem sucedido, e a pessoa que ficava mangando dele depois se tornou seu funcionário. Bem, a gestão da carreira começa na universidade. E como é que a gente se insere nesse mercado de trabalho tão competitivo e complexo? Simples. Investindo na sua carreira através de educação e marketing pessoal. Não sei se vocês já viram, já conheceram a matriz SWOT. SWOT significa, em inglês, é uma matriz de forças, que são strength, weakness, que são as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, como é que se utilizar disso? Você pode tentar montar a sua própria matriz SWOT, mostrando o que você é bom, o que você é fraco, quais são as ameaças e as oportunidades que você vê. Tenta fazer você mesmo. Agora, uma coisa é certa: as competências necessárias que você vai precisar ter são capacidade de automotivação. O Brasil perdeu, dane-se. Dia seguinte, acorda cedo. O Brasil perdeu a Copa de 7-1. Eu sei, isso foi triste. O que eu fiz? Eu acordei cedo, no dia seguinte fui trabalhar. A gente fez um site, acabou de botar no ar um site novo, a gente trabalhou. A melhor forma de esquecer uma coisa dessa é ser absorvido pelo trabalho. Criatividade, bom humor, relacionamento interpessoal. Converse com as pessoas, as mais humildes têm as coisas mais simples e mais interessantes, às vezes, para te dar um suporte. Obviamente, tem muita gente interessante com dinheiro também que vai te dar informações importantes, mas tente se relacionar com todos os níveis sociais, que vai ser bom para você. Produção de conhecimento, blogs, literaturas, artigos, livros, isso sempre é bom, né? Capacidade de liderar é uma coisa que tem que ser exercitada, né? Todo mundo que nasce um líder nato. E principalmente a capacidade de sonhar. Sonhar pequeno tem o mesmo custo de sonhar grande. Então é melhor a gente sonhar grande, né? Muito bem. E aí, você quer trabalhar num lugar assim? Cheio de telas, cotações, todos os mercados internacionais? Bem, não é só mandar currículo não. Por acaso, alguém já viu num anúncio de classificados procurando gestor e consultor financeiro? Paga-se muito? Já vem? Não. Esses anúncios não existem. Ou pelo menos eu nunca vi. O mercado financeiro é um mercado de trabalho fechado, ou muito pouco aberto, que praticamente tem as suas regras próprias de contratação e seleção de mão de obra. Funciona muito o patrimônio social, mas funciona mais ainda a capacidade técnica da pessoa e principalmente a qualificação técnica da pessoa. Então, qual é a maneira de entrar nesse mercado? Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei,
é um grande exemplo, porque é um cara que a gente respeita muito pela sua dedicação e pela sua entrega no trabalho. E ele diz que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da sua boa preparação. Então, por isso que o Brasil treina no aeroporto, esperando o avião, no estacionamento, onde der para treinar. Treinar é a chave do sucesso. Se educar é a chave do sucesso. Ao contrário da nossa seleção brasileira de futebol, que não treinava, no último campeonato de 2014, a seleção de vôlei estava muito atrás e conseguiu até ótimos resultados. E depois de uma grande renovação, através de um treinamento intensivo no seu centro de treinamento em Saquarema, por exemplo. Existem pedras no caminho. Muitos aqui podem ter desejos profissionais que não gerem grandes remunerações e possam sentir-se obrigados a fazer o que não gostam por ter a necessidade de ter certo padrão de vida. Outros irão preferir fazer o que gostam, preparados para abdicar dos bens materiais ao longo da vida. Bem, estou aqui para dizer que nenhuma das decisões serão necessárias. Ninguém dorme, por favor. Então, realmente, você quer trabalhar num lugar assim? A Trilha Brasil, durante esses anos que a gente está trabalhando aqui, desenvolveu vários cursos, começando com pessoa jurídica, e depois nós abrimos para o treinamento de pessoas físicas que queiram se certificar, atendendo às necessidades de todos os tipos de investidores. O curso que a gente indica para quem quer começar é o curso de trader completo, que é um curso de 30 horas, que vai do básico até o intermediário avançado, e você vai ter nele prática aliada à teoria. 30 horas com mercado ao vivo, com um pregão por aluno. Depois desse, eu sugiro o curso de opções intensivo, que aí você vai utilizar teoria de Black-Scholes para aprender as estratégias, como funciona o mercado de opções, que não é jogo, é estratégia e bastante dedicação. A certificação financeira profissional é uma habilitação para você poder desempenhar a sua função. É como se fosse uma carteira de motorista para você poder dirigir, só que no caso é para você executar as diversas funções do mercado financeiro. Se você quiser uma certificação financeira para trabalhar no ramo profissional do mercado, temos algumas. Vejamos algumas delas. O CNPI, que é o Certificado Nacional de Profissional de Investimento, é uma certificação dedicada aos analistas. Os analistas analisam o mercado e as empresas para sugerir para seus clientes ou para o próprio corretor ou banco que trabalha. Então, o analista faz análise de investimentos e sugere para seu cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. A Ancor, a certificação para agente autônomo de investimento, é aquele que quer trabalhar no mercado financeiro como um corretor autônomo de investimento. O corretor ganha corretagem, ou seja, cada vez que o cliente movimenta a sua conta, ele recebe uma remuneração para isso. Ele não pode sugerir o que comprar. A única pessoa que pode sugerir o que comprar, o que vender, é um analista. O corretor apenas cumpre ordens. Você não pode ser analista e corretor ao mesmo tempo. A CVM exclui, ou você é um ou você é outro profissional. Você não pode acumular as duas funções. A Ambid se juntou com a Andima e criou a Ambima. A Ambima, ela certifica principalmente profissionais para trabalhar em bancos e vender produtos financeiros. Os mais comuns são o CPA 10, são aqueles que possuem contato direto com clientes na venda de produtos e investimentos, como por exemplo um fundo de investimento. O CPA 20, que é profissionais que vendem produtos de investimento diretamente a investidores com aplicações acima de 300 mil e gerentes dos segmentos private e corporate,
Então aqui inclui os investidores qualificados. O CGA, que é o Certificado de Gestores Ambima, são para os profissionais que fazem gestão de recursos de terceiros com poderes para tomar decisões de investimento. Repare, a pessoa que é gestor não pode ser analista e não pode ser corretor. O gestor é um, o analista é outro, o Ancor é outro. Então são certificações que você não pode acumular. O certificado de especialista em investimento, Ambima, que é o SEI, agora chamado de CEA, CEA, é para profissionais que assessoram decisões de investimentos em agências bancárias. Ele é muito semelhante ao CFP, só que o CFP, que é o Certified Financial Planner, é uma certificação muito mais abrangente do que o CEA. O CEA são apenas uma prova e o CFP são 4 provas diferentes. A questão de matéria é muito maior do CFP, né? E ele concede a profissionais padrão internacional na prestação de serviços de planejamento financeiro pessoal. Eu fiz algumas dessas provas, inclusive eu participei da banca que fez a prova do CNPI para formação de analista. Tem o CFP, tem o Ancor, tem algumas outras, tem o CMT. Então aqui você tem que ver uma questão, o que é melhor para você, o que você tem paixão, porque a paixão vai fazer você conseguir tirar essas certificações que não são fáceis. Algumas delas tem que estudar e muito, e para isso a gente tem um curso especial para cada uma delas. Vejamos mais algumas certificações. A ABCIP possui 2 certificações, a CA 300 e a CA 600, que é basicamente a comercialização de produtos de crédito imobiliário. Profissionais e universitários com ou sem vínculo às instituições também poderão realizar o exame. A CA 600 é obrigatória para os profissionais que tenham contato com clientes e atuem exclusivamente na comercialização de produtos de crédito imobiliário. Os profissionais do mercado financeiro que participam do mercado da BMF Bovespa, desde janeiro de 2003, deverão obter o PQO, que é a certificação do Programa de Qualificação Operacional. Os profissionais das áreas de operações, back-office, risco, compliance e comercial, que já exerciam suas funções nas respectivas áreas em período anterior, deverão realizar o curso de reciclagem dos temas definidos nas suas respectivas certificações. Se você quiser estudar sozinho, eu recomendo o meu livro publicado, chamado Análise Técnica Clássica, que inclui a matéria da prova de analista do CNPI. Leandro Klein é o nosso analista-chefe da Trader Brasil e foi um dos nossos mais brilhantes alunos. Todos os nossos sócios e funcionários foram treinados aqui dentro. Ou seja, nós acreditamos no nosso maior ativo, que são vocês. Quem quiser dar mais uma olhada no nosso site, tem algumas matérias, alguns artigos para download e fico à disposição de qualquer dúvida que vocês tenham através do nosso e-mail, contato@traderbrasil.com, no nosso site traderbrasil.com. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, mande um e-mail para a gente, contato@traderbrasil.com, e visite nosso site traderbrasil.com. Por hoje é só. Estamos aguardando vocês em algum dos nossos escritórios do Rio ou de São Paulo, ou mesmo pela internet. Tá? Estamos honrados com a sua audiência e muito obrigado por ter me escutado. Um abraço e boa sorte na sua vida profissional.